câncer de próstata, né? Então, eu sou urologista, né? E quem cuida da próstata é o médico urologista. E assim, a importância dessa conscientização, que é uma campanha mundial, é porque o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, né? Então, daí a importância da gente estar divulgando, da gente estar conscientizando o homem mais parte do exame. A estimativa é que no ano de 2022 o Brasil tenha 65 mil novos casos de câncer de próstata só esse ano, né? Então, é um número alto. E se a gente for considerar que muitos homens acabam não tendo acesso ao sistema, então, muito provavelmente esse número é muito maior do que esses 68 mil, 75 mil diagnósticos, certo? Então, daí a importância da gente estar tomando consciência. E, sobretudo, porque a importância do diagnóstico precoce. Então, é fundamental que o homem tenha esse diagnóstico no início da doença, porque quando diagnosticado no início, a doença tem uma grande chance de ter cura. Então, assim, às vezes as pessoas falam, doutor, quais são os sintomas? Eu vou falar alguns sintomas, mas os sintomas, eles não são importantes nessa fase. Por quê? Porque o que a gente espera é que o homem vá ao consultório sem nenhum sintoma. Então, assim, se eu estou urinando sangue, eu vou procurar o urologista. Se eu estou urinando na roupa, eu vou... Se eu tive que botar uma sonda, não. É que ele vá sem sentir absolutamente nada. Então, é na fase inicial da doença. Porque nesta fase é que a gente pode ter uma chance de quase 100% de cura. Bom, então falar o que é a próstata, né? A próstata é um órgão do aparelho reprodutor masculino que fica na base da pelve, né, por baixo. Então você tem a bexiga e por baixo você tem a próstata. E a uretra, ela passa por dentro da próstata, né? A uretra é o canal da urina que liga a bexiga até fora do pênis. Então, a próstata, ela abraça a uretra. A próstata tem em torno de 30 gramas e ela abraça a uretra. Então, é fácil perceber que os sintomas de câncer de próstata, quando a próstata começa a crescer, ela obstrui a uretra. Então, os sintomas de câncer de próstata são sintomas de obstrução do fluxo urinário. Da pessoa que tem câncer de próstata, ele fica urinando várias vezes, ele urina na roupa, ele pode urinar sangue, ele não consegue urinar e tem que passar uma sonda. Então, são esses sintomas, a obstrução do fluxo urinário. A próstata, como eu disse, tem em torno de 30 gramas e ela tem a função na reprodução masculina. Assim, a próstata produz um líquido, né, que alcaliniza essa uretra, porque a uretra, no mesmo lugar que sai um líquido, o esperma, também sai a urina, e essa urina é muito ácida. Então, a função da próstata é lubrificar a uretra e produzir um líquido alcalino que alcaliniza a uretra, porque senão o espermatozoide, quando passasse por aí, morreria, certo? Então, essa é a função da próstata na reprodução. Bom, os sintomas eu já falei, né? Que são sintomas de obstrução do fluxo urinário. Outra coisa importante é a gente ver o diagnóstico. Bom, então, como é que a gente pode diagnosticar o câncer de próstata? A gente tem duas armas principais para o diagnóstico do câncer de próstata. Uma é o exame da próstata, né? É fazer o exame de toque retal. A outra é o exame de sangue, o PSA. Então, o PSA, começando por ele, é um exame simples, né? Barato. É um exame que começou a ser realizado em 1984, quando já tinha aí, né, quase 40 anos fazendo esse exame, e ele realmente mudou a realidade, né? Por quê? Porque a gente começou a diagnosticar muitos casos de câncer que antes não tinha diagnóstico. O PSA é uma proteína produzida na próstata. Então, se você pegar qualquer uma das meninas ali e tirar o sangue dela para ver o PSA,
vai ser zero, porque a mulher não tem próstata, então a mulher não tem PSA. O PSA é uma proteína produzida pela próstata. Então, toda vez que esse PSA eleva, existe uma chance de ter câncer. O normal do PSA é que ele seja até 4 nanogramas por ml. É o normal, até 4. Se ele estiver acima de 4 nanogramas, aí existe uma chance de ter câncer. Note que não quer dizer necessariamente, não é um sinal patognomônico, que a pessoa que tem PSA acima de 4 tem câncer. Infelizmente, às vezes a pessoa tem um PSA mais alto, mas não tem câncer. Mas existe uma correlação muito alta entre a elevação do PSA e o câncer de próstata. A gente precisa fazer esse exame de sangue, né? Todos os homens deveriam fazer esse exame uma vez por ano, né? E caso ele estivesse elevado, a gente partiria para outro exame diagnóstico. Num outro braço, um outro exame muito importante é o exame digital da próstata, né? Que é o toque retal, que muitas vezes tem um preconceito muito grande, mas que é um exame fundamental. Por quê? Porque quando a gente examina a próstata, a gente coloca o dedo no examina a próstata, a gente contrai a próstata contra o púbis. Então você palpa a próstata e vê fortuitamente, né? Porque você palpa a próstata e vê se nela tem algum nódulo. Então é basicamente igual uma mulher que vai palpar a mama. O médico vai palpar a mama, né? Contra o toque e vai ver se tem um nódulo. A mesma coisa a gente faz. Você coloca o dedo e coloca e examina para ver se tem. Existe uma confusão muito grande porque muitas pessoas vão no urologista com uma doença orificial. Ele vai no urologista porque ele tem hemorroida, porque ele tem fissura, porque ele tem fístula. Eu vejo muitas mulheres, né, que entram no consultório porque tem hemorroida. E ela acha que a hemorroida, né, porque o urologista faz o toque retal, ela acha que o urologista é o médico que cuida de hemorroida. Né? Mas quem cuida dessas doenças orificiais é o próprio urologista. A gente faz o toque retal tão somente porque a próstata está cá na pelve, quando a gente coloca o dedo a gente consegue palpar a próstata. Mas o urologista não tem nada a ver com as doenças orificiais. Na hora que a gente faz o exame de toque e tem um nódulo, aí a gente precisa fazer a biópsia. Né? Então, a biópsia é o segundo passo do diagnóstico. Né? Sabem vocês que toda vez que o médico pede uma biópsia, é porque tem suspeita de ter câncer. Se a mulher faz uma biópsia da mama, se faz uma biópsia do colo do útero, se faz uma biópsia da tireoide, né? É para dar o diagnóstico de câncer. Então, se o PSA está acima de 4, ou se o toque retal está alterado, ou os dois, então é necessário fazer a biópsia. Né? Muita gente pergunta, já que vai fazer o PSA, para que fazer o toque? Ou o contrário, já que faz o toque, para que fazer PSA? Justamente por isso, porque muitas vezes, infelizmente, você tem um PSA normal com um toque alterado, ou você pode ter um PSA alterado com toque normal, ou você tem os dois. Então, os dois exames são formas diferentes de chegar ao diagnóstico do câncer de próstata. E muitas vezes um homem tem um PSA lá de 2,8, mas o toque está alterado. Na maioria das vezes ele tem um toque normal, mas ele tem um PSA de 6. Então, assim, se o PSA estiver alterado, ou o toque estiver alterado, ou os dois alterados, aí a gente precisa fazer a biópsia. A biópsia é feita pelo reto, a gente coloca o aparelho de ultrassom e vê a próstata, e nesse aparelho de ultrassom entra uma agulha, onde a gente faz várias funções da próstata. E aí, esse material leva para a anatomia patológica. E o patologista olha no microscópio e vê se aquilo ali é câncer. Bom, uma vez diagnosticado o câncer da próstata, né? Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, aí a gente vai ver as formas de tratamento, né? Existem várias formas de tratar, não é uma receita de bolo, né? E várias coisas precisam ser colocadas na mesa na hora de escolher o tratamento, né? A idade do paciente, o tipo de tumor. Tem tumor de câncer de próstata que evolui mais rápido, tem câncer de próstata que evolui mais lento. Então, o tipo de tumor influencia, a idade, como eu já falei, influencia também, não somente a idade, mas a expectativa de vida. Você pode ter um paciente de 70
que está muito bem, né? O americano, assim, ele fala assim, que tem 70 anos e joga tênis 3 vezes por semana, né? É aquele cara que está muito bem. E você pode ter um cara de 65 que não sobe nem uma escada, né? Você pode ter um cara de 70 que está bem, se tem um de 65 que é hipertenso, diabético, insuficiência cardíaca, então é um paciente com expectativa de vida baixa. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa. Você pode ter um paciente de 62 anos que está bem, mas ele tem uma parceira jovem de 30 anos com quem ele ainda quer ter um filho. Então, não é um paciente candidato à cirurgia, né? Claro que influencia também o estágio da doença. Então, como eu falei, o seu PSA normal é até 4. Acima de 4. Então, o PSA também estagia a doença. Então, se ele tem um PSA de até 20, você pode propor cirurgia. Se ele está acima de 20, a cirurgia já não tem mais indicação. Porque quando está acima de 20, é muito suscetível que a doença já tenha saído da próstata e não mais faz sentido fazer cirurgia. Então, quanto menor o PSA, melhor. Né? Uma coisa que eu esqueci de dizer que é fundamental que a gente entenda é que ir todos os anos ao médico, ao urologista, isso não vai evitar que ele tenha câncer de próstata. Isso é fundamental, entendido, né? Então, eu tive a oportunidade, a sorte, de trabalhar no mesmo serviço. Eu estou trabalhando nesse ambulatório há 20 anos. Então, eu já vi muitos pacientes que eu estou atendendo há muitos anos, que ao longo desses 20 anos desenvolveram câncer de próstata. Então, assim, não quer dizer que o homem que vai fazer o exame todo ano, ele vai evitar ter câncer. A mulher, sim, evita. A mulher faz um preventivo e ela tinha uma lesão lá com um processo inflamatório e tratado evitou ter câncer. Aí a mulher faz um preventivo. Mas nós homens não. O que a gente faz é rastreamento de câncer de próstata. O que a gente faz é diagnóstico precoce. O câncer de próstata vai ter, né? Então, é um homem com 55 com PSA de 1,5, com 56 1,8, com 62 3,5, com 67 4,8. Opa, 4,8 acima de 4, biopsia tem câncer. Então, ele vem fazendo desde os 50 o exame, mas aos 68 diagnosticou o câncer. Mas diagnosticou numa fase inicial. Não adianta ele não ir, tem 45 não vai. Quando ele chega com 59, que a gente vai examinar, tem um PSA de 35. Não há mais nada feito por esse homem. Só o tratamento paliativo. Mas não há mais de falar em cirurgia curativa. Outra coisa fundamental para a gente explicar aqui é quando fazer o exame, né? Isso é uma coisa que fica na cabeça de todos nós. Qual a idade de fazer isso? Aí é o seguinte, né? Cada um vai falar da sua verdade e toma para si, né? E médico é terrível para isso, né? O médico, ele pensa uma coisa, ele tem um raciocínio, ele quer impor aquele raciocínio, né? Assim, tem escrito quando fazer. Então, assim, o que é que existe? A Sociedade Brasileira de Urologia tem uma diretriz que diz o seguinte: que todos os homens, a partir dos 50 anos, deveriam fazer o exame. E nos homens que têm história familiar de câncer de próstata, a partir dos 45. Essa é uma diretriz de 2013. Porque antes de 2013, a diretriz era todos os homens, a partir dos 45 anos, fazer exame. E nos homens que têm câncer de próstata, a partir dos 40. Então, uma coisa é certa. A gente não sabe dizer o porquê, mas até os 40 anos não tem câncer de próstata. Ninguém vai dizer assim, eu tenho um primo, eu tenho um tio que tinha 32 anos e teve câncer de próstata. Não existe. Não existe câncer de próstata antes dos 40. Você pode dizer o seguinte, é incomum ter uma mulher com 36 anos com câncer de ovário, com câncer de útero, com câncer de mama, mas vira e mexe não tem como. Meu Deus, fulana só tinha 35 anos e morreu de câncer de útero. A gente não sabe dizer o porquê, mas próstata não tem antes dos 40. Então não faz nenhum sentido um cara de 35 anos fazer PSA e top. De 22 anos fazer PSA. Então o mínimo é 40. Bom, você vai dizer, Marcos, se o mínimo é 40, por que você está falando que a diretriz é 50? É o seguinte, porque vai envelhecendo e vai aumentando a chance de ter câncer. Então, esse estudo americano fala o seguinte: se você começa a fazer muito exame aqui dos 40 aos 50, você faz um rastreamento de uma população muito grande para diagnosticar muito pouco. Então, o que entra aí é o biometal.
é que você vai ter que fazer 25 mil exames para diagnosticar um. Então, financeiramente não vale a pena. Mas, pelo menos a partir dos 45 anos, fazer o PSA, né? Então, muitas vezes esse cara lá de 43 anos, com PSA de 0,6, a gente nem toca, está fora da faixa, tem um PSA muito baixo e às vezes a gente não toca. Outra coisa também muito importante para falar a vocês é o seguinte: existe um preconceito muito grande com o toque retal, né? A gente sabe. Mas a hora de fazer o toque retal é a hora que a gente vai examinar a genitália. Então, eu tive a oportunidade de examinar alguns de vocês que estão lá no ambulatório. Na hora que a gente examina, a gente vai ver se tem hérnia, se tem fimose, se tem uma doença venérea, né? Se ele tem um pulmão multíplo, se ele tem calcificação de pênis, doença de Peyronie. Então, não é simplesmente toque retal. Porque o paciente pode ficar 1 hora com um cardiologista. Ele pergunta se mora em casa de taipa, ele pergunta tudo. Mas olhou se tinha hemorroida? Olhou se tinha hérnia? Olhou se tinha alguma doença venérea? Então, também não estou desmerecendo, né? É uma classe superior ao cirurgião. Mas quem faz o exame da genitália é o urologista. Então, isso não pode passar despercebido em todos os anos. Chegar lá, deita, estica as pernas, toma LSTR, murcha a barriga, bota a barriga para fora. Porque eu canso de diagnosticar hernia inguinal na hora de fazer o exame de próstata. Canso de ver paciente com verruga genital, HPV, na hora do exame de próstata. Então, a hora do exame é o exame da genitália também, entendeu? Bom, então, essa etapa do tratamento é fundamental que vocês entendam o seguinte: o tratamento depende muito do estágio. O tratamento pode ser o principal, o padrão ouro, é cirurgia. Então, o cara diagnosticou o que tem a maior chance de cura é a cirurgia. Tem um paciente que ainda tem doença restrita, mas ele não tem condição clínica, ele pode fazer radioterapia. E para os pacientes que já têm uma doença mais avançada, ou que, mesmo com a radioterapia ou cirurgia, avançaram com a doença, não é? Aí você tem que fazer hormonioterapia. E nos pacientes que a hormonioterapia já não está mais dando resultado, você tem quimioterapia, né? E essas são as formas de tratamento do câncer de próstata. Vale ressaltar por último o seguinte: é que o câncer de próstata, diferente dos outros cânceres, ele não dá metástase para órgão-alvo. Ou seja, uma pessoa que tem um câncer no rim, muitas vezes ele não morre do câncer de rim, ele morre das metástases no pulmão, ele morre da metástase no fígado, ele não morre do câncer de rim, né? Ele tem um câncer no intestino, mas morre de metástase pulmonar. A metástase toma todo o pulmão e ele morre. Por quê? Porque a maioria dos ossos acaba dando metástase para órgão-alvo, para o fígado, para o pulmão, para o cérebro, e a pessoa morre dessas complicações. Próstata não. Próstata só dá metástase para os ossos. Então, ninguém vai ter câncer de próstata e vai ter uma metástase pulmonar. A metástase é simplesmente óssea. Então, como não é órgão-alvo, não é um órgão que prejudica a vida, claro, dá muita dor, claro, expolia o paciente, mas mata ele muito lentamente, né? Não é uma coisa que mata em 6 meses, 1 ano. Né? Então, esse é um outro problema, né? Acho que as pessoas que já tiveram a oportunidade de ver um paciente com câncer de próstata num estado avançado entendem que é uma coisa que mata lento, é muito sofrimento e que tem cura, não é? Então, se diagnosticado numa fase inicial, tem cura. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, claro que falando assim sempre, eu acabo me passando algumas coisas, mas se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Bora, homens, aproveitem. Faça de conta que não tem nenhuma mulher aqui. Só tem vocês homens. Aproveitem. Porque teve alguns que me perguntaram, é mulher ou homem? Eu vou fazer. É o seguinte, doutor. Dentro dos assuntos que o senhor falou aí agora, as pessoas que têm problema urinário, que vem assim em horas passadas do tempo.
dá realmente assim um momento da urina vir e a pessoa dores no pé da barriga. No caso, eu digo isso ao senhor porque eu tive acidente e tive essas áreas aí queimadas com produto químico. E eu passei, como até hoje ainda falta esses tratamentos porque eu fiz e não foi terminado. E eu sinto vários problemas, dores no pênis, tipo uma cãibra por dentro do canal. Às vezes eu venho vontade de urinar e aquele momento ali não dá para esperar. Se eu não chegar no lugar para me defender, eu posso urinar. E são várias coisas que eu tenho dentro dessa área que eu preciso realmente passar pela medicina. Eu tenho, sim, vários médicos que eu já passei, só que nunca foi terminado os tratamentos. Por esse motivo, como o senhor está conversando aí agora, como se eu tivesse atendido. Aí, de repente, o senhor muda daqui, aquele documento ali fica, pronto, para. Aí aguarda por outro, leva outro tempo. E nisso, realmente, está acontecendo com isso. Não me engano que eu já passei por isso. E eu tenho várias documentações de carro, documentações que eu fiz. Passei por esse hospital de Alagoinha, hospital novo, fiz ressonância, para ir para Salvador. Quando cheguei aqui no hospital, não teve segmento. Essas documentações ficam em casa. São várias coisas que tem dentro da saúde a respeito disso que eu falei agora. Nota-se claramente que o seu caso não é um caso de câncer de próstata, né? É um trauma, né? E tem dores, assim. Eu esqueci de falar, mas foi bom você ter alertado isso, você me lembrou. Existem duas doenças completamente diferentes na próstata. Uma é o câncer de próstata, né? Que é isso que a gente está falando aqui, é fundamental. O outro é o aumento benigno da próstata. Né? Então, assim, são duas doenças completamente diferentes. Eu falei a você, a próstata mede até 30 gramas. Você pode ter um paciente com uma próstata de 22 gramas, pequenininha, e tem câncer. Você pode ter um homem com uma próstata de 90 gramas e não ter câncer. Então, uma coisa é HPB, é hiperplasia prostática benigna. A outra coisa é câncer de próstata. São duas doenças completamente diferentes. Eu falo isso porque a gente faz ultrassom, né? O paciente faz ultrassom, e aí às vezes ele chega lá, próstata de 43 gramas. Aí o médico bota lá no laudo do ultrassom, aumento prostático. Então a pessoa já entra na cabeça do paciente, quando lê aquilo ali, a esposa dele lê, que ele tem um câncer de próstata. Não tem nada a ver. Ele tem aumento benigno da próstata, não é câncer de próstata. Mas assim, o seu caso provavelmente você tem um trauma, pode ser uma coisa na bexiga, pode ser uma coisa no nervo, né? Obstrui fluxo, né? Você disse que tem dificuldade de urinar. Pode ter sido um trauma de uretra, você já fez ressonância. Com certeza não é câncer. Com absoluta certeza não é câncer de próstata. Né? Que é uma coisa que tratamento que eu fazer na ANA, certamente não fez biópsia de próstata, porque não tem indicativo de câncer de próstata. Mas assim, existem várias doenças. Prostatite é uma inflamação da próstata, da dor pélvica, é uma coisa que incomoda muito os homens, que nem HPV nem é câncer de próstata. Né? A gente está separando aqui o que é câncer de próstata e da necessidade de fazer o exame para câncer de próstata. Mas claro, as pessoas têm as doenças mais diversas possíveis. Pode ter um problema na bexiga, pode ter divertículo de bexiga, pode ter várias coisas, tumor de bexiga, pode ter várias coisas na bexiga que pode estar levando a esses sintomas urinários. E não se trata necessariamente de câncer de próstata, que é o objetivo da apresentação aqui, né? Dessa concretização, desse diagnóstico precoce, dessa necessidade de ir. Mas falando por último, é também fundamental que a gente entenda o seguinte, viu? Eu vejo muitos homens que vão no ambulatório, que nem da prefeitura, e ele vai todo ano fazer. Mas assim, ele é hipertenso, ele é diabético, mas ele só tem medo de morrer de câncer de próstata. Mas ele continua hipertenso, ele não toma remédio, ele não toma remédio do açúcar, ele não procura controlar o peso, ele não tem atividade física e só se preocupa com a próstata, né? A gente precisa entender que a saúde como um todo é importante, né? E nesse quesito as mulheres, ela tem muito mais consciência da sua saúde do que o homem. Não é à toa que todos os indicativos mostram que existem muito mais consultas ginecológicas do que urológicas. Não é à toa que muito mais pessoas, a
expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Por quê? Porque a mulher se cuida mais, a mulher se previne mais. Então ela acaba tendo uma expectativa de vida maior do que o homem. É verdade. Alguém mais, gente? Ao contrário da pergunta dele, eu conheço uma pessoa que não sentia nada. E quando ele fazia um exame de rotina, teve que ser operar urgente. Acontece muito isso. Ele quer que não sei por quê, porque a próstata aqui e a uretra passa por dentro. Então ele tem um tumor aqui na periferia. Esse tumor está avançando, ele não tem nada. Ele nem acorda à noite para urinar, entendeu? Porque o normal é acordar aí 2, 3 vezes, depois de 50 anos, ele nem acorda à noite para urinar. Então, quando ele vai ver, ele já tem um PSA de 18, ele não vai ter sentido nada. Mas com certeza, ele hoje tem uma doença já avançada para operar os dentes, mas se ele tivesse feito no ano anterior, teria encontrado. Porque câncer de próstata, como eu falei, é um câncer que evolui lento. Não é um ano é 2, no outro ano é 20. No outro, no máximo, dobra. No ano é 2, no outro é 4, no outro é 8. Entendeu? Eu, aos 12 anos atrás, eu tive um problema sério de coluna e eu tomei bastante remédio. E aí, com o tempo, eu comecei a sentir a urina diferente. Comecei a fazer um tratamento, aí diagnosticou lá no Ananeri que eu estava com um começo de uma lesão no rim. Aí eu fiquei 5 anos fazendo tratamento. Depois desses 5 anos eu fiz ultrassonografia do rim, das vias urinárias, exame de 24 horas, e graças a Deus eu estava normal. E por incrível que pareça, eu curei com remédio caseiro. Fiz um tratamento, uma dieta, praticamente quase uns 6 meses tomando um chá, um medicamento caseiro. Quando eu fiz a ultrassonografia dos rins, da bexiga, das vias urinárias, e fiz um exame de 24 horas de urina, a médica lá, a nefrologista, falou que eu tinha alcançado uma grande bênção, que um milagre eu estava curado. E aí tive que operar também de uma cirurgia de varize, e só fazer essa cirurgia, o que faz a anestesia, né? O médico anestesista só fazia tendo o laudo da nefrologista. Mas aí acontece que a médica falou que eu tinha que tomar bastante água. E eu me acostumei a tomar bastante água, e às vezes eu levanto 2, 3 vezes para urinar e continuo tomando água. Aí eu fiz como um hábito de tomar bastante água. Às vezes eu levanto para urinar 2 vezes, 3 vezes na noite, mas eu tenho certeza, e termino de urinar e bebo água de novo. Mas é fundamental que a gente beba muita água, né? Se manter hidratado, agora que está começando o verão. Mas assim, você falou uma coisa importante aí, que o uso muito constante de anti-inflamatório muitas vezes pode levar a lesão renal, né? Então tem que tomar cuidado, às vezes a gente fica usando anti-inflamatório demais e aquilo pode não só atacar o estômago, claro, mas pode atacar o fígado, levar até insuficiência renal. Não aparece aqui. Tá bom. Liga depois. Já comigo. E assim, meu, falar para vocês de novo, eu fico triste porque muitos de vocês vão para o ambulatório, aí assim, às vezes o clínico já pediu o PSA, já está com o PSA na mão, e não leva o PSA no dia do exame. E aí tem que marcar de novo outro dia para levar o PSA. Então, quando for fazer a consulta urológica, precisa levar os exames. Aliás, eu digo sempre, todos os exames que tem na mão. Exame, leva tudo. Eu desafio qualquer um que eu tenha atendido, que chegou lá com o exame e falei, não, isso aqui não é comigo não, meu é só o PSA. Claro, todo, pode ter exame de vista, pode ter exame do que for. Às vezes eu nem entendo o resultado do exame de vista mesmo, que eu não tenho aptidão. Eu olho, tem alguém que vai lá, no laudo está escrito lá, que ele tem uma lesão, que é sugestivo de diabetes, né? Isso vai me interessar. Então, trazer os exames sempre. Gosto de participar. Eu faço. Quem entendeu? E aí, pessoal, vamos lá para o agora para vocês, vamos vai ter um belo café da manhã que a equipe
vocês. Depois vai ter o atendimento médico, quem estava agendado. Quem não estava agendado, depois pode vir agendar uma consulta com o médico, para o doutor Marcos. A prefeitura está marcando alguns dias extras de atendimento para o câncer de próstata, né? Aí eu não sei onde está sendo o agendamento, se é lá mesmo na secretaria, mas eles estão marcando para que mais pessoas tenham acesso ao serviço, né? Hoje, quem está no atendimento do doutor Marcos, depois já está pegando o PSA, se não fez esse ano ainda, viu? Aí vai fazer o PSA, aí pode trazer para o médico da unidade, para ele estar avaliando. Se necessário, ele vai encaminhar para o urologista, viu, gente? E era só. Ok, tá bom.